Bem-vindos ao Tudo é Economia. Ao cenário de tensão e incerteza que se vive a nível internacional, junta-se agora uma inesperada crise política em Portugal. Neste programa, vamos analisar quais podem ser as consequências para a economia portuguesa. Mais à frente, vamos conhecer os pontos de vista dos economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Para já, vamos tentar perceber como olham as empresas para o momento que se vive no país e no mundo, com Armindo Monteiro, presidente da CIP, a Confederação Empresarial de Portugal. Bem-vindo, obrigado por estar mais uma vez no Tudo é Economia. Armindo Monteiro, esta crise política é preocupante do ponto de vista económico? Olá, boa noite. De facto, estamos num programa Tudo é Economia. Eu diria que em Portugal, neste momento, tudo é politiquice. Desculpa a palavra, mas é importante, de facto, dizer isso desta forma. Eu tenho muito respeito pela política. Acho que a política é uma atividade muito nobre. Aquilo que nós tivemos faz hoje 8 dias em Portugal, com a dissolução do Parlamento, eu creio que foi da mais ínfima qualidade de disputa político-partidária. E por isso, o Tudo é Economia está a ser neste momento substituído. Efetivamente é como diz, neste momento já temos desafios bastante grandes a nível mundial, nós já temos inquietudes que nos vêm de todo lado, vemos aliados que outrora o foram de forma muito forte e que hoje parece haver uma nova conjugação de forças. E onde é que fica a economia portuguesa no meio de tudo isto? Uma economia que está a tentar lá fora ser forte, está a tentar as exportações, está a tentar a internacionalização, está a tentar o valor acrescentado, porque é importante para mudarmos o paradigma da nossa economia, está a tentar fazer tudo isso. E no meio disso, aquilo que nós pedimos é uma previsibilidade, um enquadramento, uma tranquilidade para que os investimentos possam acontecer e possamos atrair investimento. Entendo, portanto, que estas eleições antecipadas poderiam ter sido evitadas? Acredito que sim, que pudessem ter sido evitadas se o interesse nacional estivesse no principal ponto onde deveria estar, que era no centro da discussão. Compreendemos muito bem que haja esta diferença entre partidos, mas aquilo que nós vimos não foi uma diferença de programas de visão para a sociedade. Eu não vi nenhuma alteração, e creio que nenhum português viu, uma alteração substancial em projetos para a sociedade portuguesa, para o desígnio de Portugal, para a construção de um Portugal competitivo, para a construção de empresas competitivas. O que está aqui em causa é um problema com o líder do governo. Aquilo que nós vimos foi uma discussão entre partidos apenas num taticismo eleitoral. Quem é que responsabiliza por este desfecho? Ambos, porque eu creio que a simplificação não se deve confundir com falta de escrutínio. Nós defendemos que o escrutínio numa democracia é o pilar essencial. O escrutínio deve ser feito. Aquilo que é importante é efetivamente escrutinar, não é transformar um processo de escrutínio num desgaste, e que foi aquilo que me pareceu que aconteceu, que foi, de facto, numa utilização, numa tática político-partidária. Porque, verdadeiramente, até ao momento, creio que nenhum português viu nenhum crime, creio que nenhum português viu nenhuma ação que possa ser condenada sob o ponto de vista de crime ou sob o ponto de vista de causa legal. Porventura, o próprio Primeiro-Ministro reconhecerá que foi temerário, porventura não deveria ter feito, não deveria ter mantido a empresa durante este período. Mas isso é uma situação diferente, o ter sido temerário, porventura não ter avaliado bem todas estas questões, é diferente de se imputar ao Primeiro-Ministro um caráter reprovável sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista de crime, sob o ponto de vista de uma série de acusações que vimos na comunicação social e que o ponto levou à queda de um governo que naturalmente não estava a governar com a ambição que a CIP gostaria que estivesse a governar, mas que naturalmente avaliamos de forma positiva o desempenho destes 11 meses. Ainda assim, perante as suspeições que se instalaram, Luís Montenegro, na sua opinião, tem condições para continuar a liderar um governo, caso obviamente ganhe as eleições? Na nossa opinião, e com a informação que hoje é conhecida, não estando presente nenhum ilícito criminal, nenhuma ilegalidade, a resposta só pode ser sim.
Da mesma maneira, estamos à vontade para dizer isto, porque quando foi a dissolução da maioria anterior, liderada por António Costa, nós manifestámos-nos a favor da manutenção da maioria, porque não tínhamos identificado, e o tempo veio dar-nos razão, não tínhamos identificado na conduta do anterior Primeiro-Ministro qualquer ilícito que levasse à sua demissão. Por isso estamos muito à vontade para defender agora o governo liderado por Luís Montenegro, como estivemos na altura para defender o governo liderado por António Costa. À Confederação Empresarial de Portugal não nos interessa esta luta político-partidária. O que nos interessa, porque as empresas não vão ao voto. As empresas não vão a eleições. As empresas têm eleições todos os finais de mês. Pagam salários, pagam IRS, pagam IVA, pagam Segurança Social. E por isso toda esta transformação deste drama, como se fosse um drama que leva a constantes quedas de governo, nós estamos a pagar o preço. E esse preço não é um preço que se ganhe ou se perca pelas eleições. São postos de trabalho que estão em causa, são 5.300.000 postos de trabalho em Portugal, são valorizações salariais que estão negociadas, são aumentos salariais, seja no salário mínimo, seja no salário médio. Tudo isso está combinado. Tudo isso está acordado. Temo que as eleições de 18 de maio não tragam uma solução do governo estável. As sondagens não revelam propriamente nenhuma solução óbvia. Não é? Real Veloso, aquilo que eu mais temo é que desta discussão não está a parecer que possa existir o mínimo de diálogo entre os dois principais partidos. Mais importante que o governo que irá ganhar que o partido que irá ganhar as eleições e que seja convidado a formar o governo, mais importante que isso, é a capacidade que existirá de diálogo entre os principais partidos com representação parlamentar. Veria com bons olhos um governo de bloco central como aquele que se está a desenhar, por exemplo, na Alemanha? A Alemanha é um bom exemplo. A Alemanha, dois partidos que se alteram no poder, CDU e SPD, não hesitaram nada, ao que é visível na comunicação social, em se entender. Porquê? Porque está em causa a Alemanha. Estamos num momento de discussão a nível mundial de temas tão fraturantes que os dois principais partidos da Alemanha não tiveram nenhuma hesitação em construir um governo para liderar a Alemanha. Porquê? Porque é a Alemanha que está em causa. Eu pergunto, em Portugal não há nenhuma razão que possa levar dois partidos a entender-se? Há assim tanta fratura entre os dois partidos, tem uma divisão para a sociedade tão diferente que não possam entender-se em questões essenciais quando o mundo está numa mudança tão grande, quando estão em construção novos blocos. Aparentemente há, não é? Uma grande diferença. Mas onde é que está? Onde é que está? Onde é que está a diferença? Onde é que está a grande visão para a sociedade que é tão fraturante que não permite esta ligação? Estes dois partidos vão ter que se entender. Porquê? Porque há decisões, seja até na lei, várias leis fundamentais, como a programação militar. Como é que é possível haver um entendimento se os dois principais partidos não conseguirem dialogar? Isto é um assunto demasiado sério para ser deixado apenas com esta leviandade de uma disputa político-partidária. É importante que haja um apelo ao bem comum, ao bem nacional, à estratégia de Portugal, e tudo isso apelamos para que efetivamente haja uma consciência do interesse nacional, para que se deixem muitas vezes destes jogos florais, que não são mais do que isso, para uma disputa para mais 2 ou para mais 3 deputados, porque é isso porventura que estará em causa, quando está o interesse do país, naturalmente, em causa. Numa entrevista recente identificou vários assuntos que, na sua opinião, vão ficar parados com a queda do governo. Em concreto, o Plano de Recuperação e Resiliência, a Lei da Imigração e as medidas relacionadas com o aumento de salários, que já referiu, como o acordo tripartido do salário mínimo e para o aumento de rendimentos. Comece pelo PRR. Teme que possa sofrer atrasos, apesar de algum otimismo manifestado, por exemplo, pelo Presidente da República? Já está a acontecer. Eu também sou otimista, mas o otimismo é uma percepção. A realidade é que já está a acontecer. Neste momento, há, com o governo em gestão, já há naturalmente portarias, já há naturalmente concursos que podiam e deveriam ser lançados, que não vão ser lançados enquanto nós estivermos neste período sem governo. E aquilo que temo é que depois deste período sem governo possamos estar desgovernados, que é não ter uma solução governativa e que também vai atrasar toda essa execução. De qualquer maneira,
alguns projetos já foram lançados e alguns projetos já estão em execução. Correto. Aquilo que se espera é que este período, estes 2 meses que me deem até às eleições, que depois seja possível encontrar uma solução governativa que imediatamente possa avançar para retomar o ritmo. Retomar o ritmo e até porventura acelerar, porque naturalmente não estamos a dizer que estava tudo perfeito, mas estava tudo em estado de aceleração. E por isso é importante retomar esse ritmo e acelerar porventura. Quanto à lei da imigração, quais são os vossos receios? Em concreto, o que é que falta fazer? Aquilo que nos parece importante a questão da mão de obra é uma questão que é muito... É fundamental. É fundamental. Básica até mesmo para a Confederação Empresarial de Portugal. É fundamental. A Confederação tem dito é necessário nós termos uma política de imigração regulada. Aquilo que não gostaríamos é que essa política se transformasse numa porta giratória para a Europa, porque o visto, quando é atribuído para um imigrante trabalhar em Portugal, não é apenas para trabalhar em Portugal, é para o espaço Schengen, significa para todos os países do espaço europeu. E não seria justo que as empresas tivessem que suportar os custos de formação, os custos de recrutamento, de viagem, de habitação. Portanto, essa questão ainda não ficou fechada com o atual Governo. Essa não ficou e não pode ficar porque, porventura, teria que ver com a lei de cidadania e essa lei de cidadania não é possível regular sem ser por via legislativa. Mas aquilo que nos parece importante é apoiar este programa, ainda que não seja perfeito, que continuar com uma ausência de programa. Por isso, este mínimo de que foi conseguido de entendimento parece-nos importante que possa ser implementado. E, por fim, os acordos para a subida de rendimentos. Há condições para as empresas manterem o ritmo de aumentos previsto? Eu recordo apenas que o acordo assinado com o Governo, que ainda está em funções, prevê que o salário mínimo chega aos 1.020 euros e o salário médio aos 1.890 euros, isto em 2028. É possível manter este ritmo que está previsto neste acordo ou até eventualmente superá-lo? É um desafio bem, a ser otimista? É um desafio bem exigente. É preciso ver que este salário mínimo, algum tempo atrás, era inferior a 500 euros. O objetivo é chegar a 1.020. Eu não estou a dizer que 1.020 é algo excepcional, se tivermos em conta aquilo que é o espaço europeu. Mas é absolutamente excepcional se tivermos em conta a produtividade, o crescimento da economia. E para que esse nível, se possa chegar a esse nível, é preciso que a economia cresça. É bastante ambicioso fazermos a promoção de aumentos salariais de quase 20% até ao fim da legislatura, que seria nos próximos 3 anos. Porquê? Porque a economia também tem que crescer. Se a economia não crescer, tal como crescem os salários, naturalmente que não é sustentável isso. Não se podem decretar os salários, não é uma questão de simpatia, é uma questão objetiva, prática, pragmática. E, naturalmente, se a economia não crescer, é difícil conseguirmos também fazer essa valorização salarial. Aquilo que nós, na Confederação, estamos empenhados é em fazer estes interregnos de 2 meses, mas logo a seguir avançar com um conjunto forte para que seja possível fazer crescer a economia e, por essa via, continuar esta valorização e esta progressão. Isso pressupõe a assinatura do novo acordo com o próximo Governo, a manutenção dos princípios também dependerá do resultado das eleições, imagino. É sobretudo importante que haja medidas que acelerem a economia. Houve um programa que foi lançado por este Governo e com medidas corretas, mas foi, em termos de IRC, todos nos recordamos, que foi pouco ambicioso. O Governo propunha baixar 2 pontos percentuais, só foi possível de ser 1. Isto também é surrealista. Um país que teve uma ameaça um Governo teve uma ameaça de queda se insistisse em descer 2 pontos percentuais no IRC, quando sabemos que a taxa que incide sobre as empresas portuguesas é a mais elevada da Europa. Mas até aí se vê alguma mediocridade na nossa ambição, porque a nossa ambição, que era conseguir pelo menos estar ao nível dos países europeus em matéria fiscal, nós continuamos a ser os países que mais tributam às empresas. Se continuar a descer o IRC, continua a ser uma das prioridades para a CIP? É importante ser o IRC. Nós precisamos de investimento. O objetivo não é a descida do IRC. O objetivo é trazer investimento para Portugal. A pergunta é muito simples. Algum país, algum investidor e escolhe Portugal para investir quando tem outros países onde a taxa de IRC é 1/3 da máxima praticada em Portugal? Algum país, algum investidor vai investir num país... Bem, muitos investem, não é? Apesar de tudo. Muitos. Há outros fatores que não são só o IRC, não é? Por exemplo, o mercado
Nós não temos mercado. Matérias-primas, não temos matérias-primas. Centralidade na Europa, nós não somos centrais na Europa. Portanto, nós não temos fatores competitivos como às vezes se julga que temos. Não temos. E então deveríamos ter, como a Irlanda, que tem taxas de IRC bem atrativas para atrair investimento, para a Bulgária, que tem taxas atrativas para atrair investimento, que está junto a um pulmão económico, como é a Alemanha, junto à centralidade da Europa. E nós estamos aqui em que temos dificuldades com a energia, dificuldades com a logística, porque somos periféricos. E por essa via podíamos ter, efetivamente, alguma vantagem competitiva que fosse a nível fiscal. Não temos. Tendo em conta que o PS se opôs à descida do IRC, como já recordou, pode-se dizer que teriam preferência em trabalhar com o governo que continua a ser liderado pelo PSD? Nós temos preferência em trabalhar com um governo que tenha a centralidade da economia. E quando dizemos que deve ter a centralidade da economia, não é a pensar nos lucros dos empresários. É pensar num país próspero, porque é a partir de um país próspero que é possível pagar melhores salários. E isso, se for ambição de qualquer partido, ter um país próspero que permita uma economia forte e por essa via uma valorização salarial e por essa via maiores condições a todos os níveis, saúde, educação, todas as nossas necessidades fundamentais enquanto portugueses, nós trabalharemos com qualquer partido. Aquilo que nós vemos em Portugal é que muitas vezes se acredita no milagre económico, que é distribuir antes de criar. Acredita-se que em Portugal é possível distribuir sem se criar. Isso não é possível em nenhum país do mundo. Em Portugal é que temos vivido um bocadinho esta quimera. E a outra quimera que temos vivido é que tudo o que é público é virtude e tudo o que é privado é vício. É importante nós percebermos que em Portugal o Estado já se apropria de aproximadamente 50% da riqueza que é criada no país. 50% do PIB já é de domínio público. É muito para um país que quer pertencer a uma economia desenvolvida, próspera, com valor acrescentado, com modelo de sofisticação económica. O contrário também é verdade. Armindo Monteiro, nem tudo o que é privado também é virtuoso. Tem toda a razão. Tem toda a razão, mas o exemplo dos países onde há mais privado que público, naturalmente são mais prósperos que os outros. Portanto, é verdade. Nem 8, nem 80. O Estado deve estar na regulação, o Estado deve estar em criar condições para que aquilo que chamam em inglês o level playing field, ou seja, condições iguais para todos. Agora, aquilo que o Estado português não tem resistido é entrar em áreas onde não acrescenta valor nenhum. Apesar de tudo, a economia portuguesa depende agora menos do Estado do que há uns anos e, portanto, sobrevive melhor às crises políticas ou nem por isso? Esse é que é o problema. É que se o Estado não estivesse tão interventivo na economia, esta crise que nós estamos a passar, não daríamos quase por ela. Há outros países que vivem sem governo e não têm assim propriamente uma ansiedade muito grande. Porquê é que nós temos? Porque precisamente 50% da riqueza criada já é gerida pelo Estado. Significa que se o Estado estiver ou desgovernado ou sem governo, naturalmente que o Estado para, o país para. E nesse sentido, a presença, esta presença hegemónica do Estado na economia cria naturalmente dificuldades, perturbações como, no meio de uma crise política, há normalmente uma crise económica e aquilo que esperamos é que, de facto, este período seja demasiado curto, seja muito curto, tem que ser curto para que, de facto, não haja essa surpresa. Está mais preocupado com a crise política em Portugal ou com a situação que se vive a nível internacional, nomeadamente com a guerra comercial iniciada pela administração Trump? Naturalmente que nós somos consequência nós somos um país pequeno e, portanto, somos consequência do enquadramento em que nós vivemos. Uma empresa que exporta, ainda esta semana foram anunciados sobre os vinhos. Ora, a nossa indústria vinícola, naturalmente que vai sofrer, se for aplicada estas taxas que foram prometidas pela administração Trump, naturalmente que vai sofrer para os mercados americanos. Portanto, naturalmente que esta guerra comercial que foi lançada é uma guerra que afeta todas as empresas e da Europa e, naturalmente, as empresas portuguesas. Mas há outras questões que nós podemos fazer. Há outras questões que não dependem da Europa nem dependem da administração Trump. Esta transformação da economia portuguesa depende só de nós. Nós, sobre a crise internacional, pouco podemos fazer. Somos um país pequeno, não temos uma dimensão para ser um grande player internacional. Dessa podemos fazer pouco. Agora, esta crise
esta crise política, que esperamos não se transformar em crise económica, esta só é da nossa responsabilidade. Sim, as tarifas dos Estados Unidos são de facto um problema para as empresas portuguesas, de uma maneira geral, ou apesar de tudo o efeito pode ser diminuto? São, sobretudo, aquelas que não tiverem elasticidade no preço. Enfim, dito de outra maneira, todas aquelas que não conseguirem incorporar no preço o aumento das tarifas alfandegárias, claro que vão vender menos. No entanto, se o produto português já não se diferenciar apenas pelo preço, já acrescentar qualidade, design, sofisticação, marca, é óbvio que aí já incorpora melhor o preço de uma tarifa alfandegária. Portanto, se estivermos a exportar matéria-prima ou quase matéria-prima, a nossa elasticidade é muito pequena, é muito baixa. Se estivermos já num nível de valor acrescentado maior, porventura causará menos impacto. E a resposta da União Europeia aos Estados Unidos tem sido adequada? Às tarifas, responde-se com tarifas? Parece-nos importante, sobretudo, que a União Europeia tenha esta consciência que o luxo do tempo não existe. Há transformações que nós já devíamos ter feito. Nós, dito de uma maneira mais simples, tivemos aqui um despertar violento. Nós estávamos com esta ideia da Europa próspera, da Europa num nível muito sofisticado, muito superior da economia, e aquilo que verificámos com os relatórios que foram apresentados, quer pelo Sr. Mário Draghi, quer pelo Sr. Enrique Letta. Ainda assim a marcar passo em termos de crescimento económico, não é? Exatamente. O que está a dizer é que andamos a marcar passo, não criamos empresas que possam... Não temos uma empresa das 50 principais que foram criadas, não temos... Se hoje marcas importantes para transações... Já ninguém se lembra de nenhuma empresa europeia. Não há. Nós tínhamos força em várias áreas, já não temos. Por isso, ou nós agora acordamos, despertamos e tomamos esta consciência que é preciso agir e transformar a economia na Europa como um desígnio, e por essa via também Portugal tem que ir nessa linha, ou então, se tivermos esta ideia sempre de fazer transformações, legislar, vamos ver os outros a criar, vamos ver os outros a fabricar e nós vamos estar entretidos, permita-se a expressão, a legislar quando deveríamos, de facto, era ser competitivos. Por fim, Armindo Monteiro, em Portugal temos assistido a um vasto conjunto de despedimentos e mesmo ao fecho de algumas empresas industriais, sobretudo no setor automóvel. Ainda há poucos dias, a Yazaki Saltano, em Ovar, anunciou a dispensa de 364 trabalhadores. Este é um problema específico da crise que se está a viver no setor automóvel, ou estamos perante uma tendência negativa mais abrangente e que se pode agravar? Qualquer despedimento é um drama. Isso, sobretudo, naturalmente, para o próprio e para a sua família. Se nós não tivermos uma economia competitiva que permita absorver essa força que sai de um determinado setor para o outro, é um drama ainda maior. Se tivermos essa capacidade de absorver, já não é assim um drama, porque extingue-se de um lado e cria-se do outro. Concretamente, a indústria automóvel é, de facto, um ponto importante. Nós estávamos habituados a ter uma fileira importante automóvel na Europa e, por essa via, as empresas portuguesas entravam na fileira europeia e era muito importante. Aquilo que nós estamos a ver é que também aí, na inovação, na sofisticação, deixámos que outros blocos, e aqui estamos a falar da China, concretamente, que introduziram na Europa um conjunto de modelos de automóveis que passaram a ter a preferência dos europeus. Isto é importante. Não, ninguém obrigou, foram os europeus que passaram a preferir aqueles modelos e os modelos fabricados na Europa foram preteridos. E, portanto, se venderam... Mas a minha pergunta é no sentido e para terminarmos, se esta vaga de despedimentos que temos assistido é algo que veio para ficar e que pode ser transversal a vários setores, ou é especificamente, na sua opinião, um problema que está aqui muito mais centralizado no setor automóvel? Neste momento, eu diria que estamos com 5.360.000 postos de trabalho. Ora, em 5.360.000, 300... Não são só 300, esses 300 foram os últimos, não é? Estou a dizer que 300 mil, não estou a relativizar, não estou a dizer que não é importante, porque naturalmente é um drama cada posto de trabalho que se cria, mas é sobretudo um drama maior se não puder ser aproveitado por outros setores. Concretamente no setor automóvel, aquilo que nós estamos a verificar é que não é apenas Portugal, é toda a Europa está a sofrer neste momento, fruto da concorrência forte, da inovação forte da China, o preço. Nós já não temos aquela ideia que antes tínhamos que, era barato, mas a qualidade era muito inferior. Eu diria que é importante que a indústria europeia consiga
ser competitiva no preço e na qualidade. Armindo Monteiro, muito obrigado pela presença neste Tudo é Economia.